Bom dia, deputado Luizinho. Bom dia, ministro Marcelo Queiroga e sua equipe. Em primeiro lugar, ministro, não dá para nós ficarmos felizes nem tranquilos quando uma pandemia atinge 534 mil perdas de vidas. Então, é uma situação dramática no Brasil e Vossa Senhoria está à frente do Ministério. Então, não dá para a gente fazer nenhuma homenagem, nem elogios, por maior que seja o seu esforço. Até porque é uma sequência de ministros que assumiram esse ministério e, obviamente, todos têm responsabilidade e o governo, como um todo, tem uma responsabilidade maior. Eu vou somar aí o tempo da liderança da minoria. Presidente Luizinho, eu estou aqui com a autorização, inclusive, da minoria, então eu pediria a soma aí do tempo. Ministro Queiroga, eu sei que Vossa Senhoria é um técnico, é um cardiologista, como eu sou também, e, obviamente, tem a preocupação técnica de cuidado com os pacientes, mas, obviamente, aceitou um cargo de gestor. E quando a gente aceita um cargo de gestor, obviamente, precisa ter o comando do conjunto das ações do Ministério e de controle do conjunto dessas ações, que vão da vigilância em saúde, atenção primária, média e alta complexidade, tem que dominar a questão orçamentária e tem que dominar o controle do Ministério numa pandemia e na relação com os estados e municípios. E, nesse caso, também o Plano Nacional de Imunização. A primeira questão que eu queria deixar aqui é a questão do orçamento. O orçamento do Ministério, Vossa Senhoria disse que é o maior da história. E eu quero, num primeiro momento, já discordar. Porque uma coisa é o orçamento do Ministério, independentemente do orçamento de guerra. O orçamento do Ministério está decrescendo. Ele não é o maior orçamento da história. É um orçamento que diminui. O orçamento de 2020 foi menor do que o orçamento de 2019 e 2018. Nós temos uma limitação constitucional da emenda constitucional 95. E o que nós tivemos em 2020 foi um orçamento de guerra que este Congresso garantiu. E nós tivemos 35 bi a mais. E este ano, nós tivemos esses 35 bi cancelados. Esse crédito extraordinário, na verdade, é uma reposição do que foi cancelado, mas o orçamento base é menor. Ele é menor do que nós teríamos se tivéssemos seguido a recomposição, na verdade, do orçamento que o Ministério da Saúde deveria ter. Então, Vossa Senhoria não tem o maior orçamento da história, só está com o menor orçamento e está tendo uma reposição de orçamento extraordinário no meio de uma pandemia, com represamento de muita demanda, uma demanda, inclusive, eletiva, que vai explodir daqui a pouco, do tratamento oncológico, de todas as demandas eletivas necessárias, que estão completamente represadas nos estados, nos municípios e nas instituições federais. Então, na verdade, só está com orçamento insuficiente, seja ele o orçamento básico do Ministério, seja ele no orçamento extraordinário, no meio de uma pandemia que terá manifestações tardias da doença em muitas regiões ainda. O senhor não está com o orçamento, está com o menor orçamento. E o senhor tem que compreender ainda que há um aspecto na própria pandemia, e é a segunda pergunta que eu vou lhe colocar, que é o problema do teste antígeno. Não há teste antígeno nos estados e municípios, que é o teste rápido, e eu gostaria de lhe fazer essa pergunta. Onde estão os testes antígenos que não foram comprados para a pandemia? Que, aliás, o ministro que lhe antecedeu, o ministro Eduardo Pazuello, não sabia o que era o teste antígeno. Ele perguntou na frente do presidente do CONAS para a sua equipe, dizendo o seguinte: o que é isto, o teste antígeno, que é o teste rápido, que deve ser avaliado massivamente na sociedade para detectar a contaminação e fazer o isolamento necessário dos contactantes,
Não há nos estados e municípios o teste antígeno, ministro. Eu pergunto, não vai ser comprado? Não será descentralizado para os estados e municípios para, inclusive, conter a possibilidade de contágio? Essa é uma segunda pergunta que eu lhe coloco, além da necessidade de ampliar o orçamento, porque não está com o maior orçamento da história, lhe afirmo isso, e o seu técnico de orçamento sabe disso. O segundo é, cadê o teste antígeno para os estados e os municípios? Que não há, não foi distribuído, não foi descentralizado. Terceiro lugar, ministro, o senhor disse que está habilitando tempestivamente os leitos de UTI. Leito de UTI, ministro, é 10% a 30% dos leitos dos estados e municípios. E os outros 70% a 90% dos leitos de enfermaria, MAC, que o Ministério da Saúde financia de forma ínfima, que estão sendo financiados centralmente pelos estados. Não há orçamento de fato descentralizado para bancar os leitos MAC dos estados e municípios, os leitos de enfermaria, que é a maior parte dos leitos. Então, de fato, esse orçamento não está sendo descentralizado para média e alta complexidade. Uma outra questão que eu quero levantar, ministro, não sei se Vossa Senhoria lembra, mas no dia 31 de março, Vossa Senhoria esteve aqui, logo depois de assumir o ministério. Presidente, eu pediria um pouquinho de silêncio na sala, porque está difícil a concentração aqui. Peço a todos silêncio, por gentileza, para a deputada Jandira Fegali. Peço a todos que queiram fazer seus comentários, que façam lá de fora da sala, por favor. Dia 31 de março, ministro, Vossa Senhoria esteve aqui logo depois que assumiu o ministério. E eu me lembro que eu lhe dirigi uma pergunta sobre o contrato da Covaxin. E Vossa Senhoria disse, não, nós vamos avaliar este contrato e, se for o caso, e nós vamos ouvir a Anvisa, este contrato será suspenso. Nós estamos em julho e, muito recentemente, depois de todas as denúncias na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que houve a decisão de suspender esse contrato. Esse contrato da Covaxin, ministro, desde que ele foi divulgado, ele foi suspeito, porque um governo que recusou por várias vezes a compra da Pfizer, que teve limitações, e a Anvisa limitou a questão da Sputnik por uma série de exigências, esse governo que teve dificuldades numa série de compras de vacinas, que teve muito preconceito com a Coronavac e quase que inviabiliza a compra da Coronavac, ideologizando a vacina. Esse governo foi muito ágil, muito célere para empenhar 1,6 bi para comprar a Covaxin. Mesmo antes de qualquer autorização da Anvisa, mesmo antes de visitar a fábrica da vacina, ele empenha, e não adianta dizer que não comprou, porque o empenho já é a determinação de compra. E eu me lembro, quando Vossa Senhoria esteve aqui, que a primeira pergunta que eu lhe fiz foi sobre esse contrato, das primeiras perguntas. E aí eu lhe pergunto, Vossa Senhoria foi orientada a apurar este contrato? Se foi, por que não o fez? E se não foi orientado a apurar este contrato, depois da questão levantada e observando o contrato, por que não suspendeu esse contrato? Então, é uma pergunta para mim que fica. Essa questão foi levantada aqui na audiência pública com Vossa Senhoria em 31 de março. Então, é uma questão que, sinceramente, ficou muito estranha para todos nós. Por que que o Ministério da Saúde não tomou nenhuma atitude em relação ao contrato da Covaxin? E eu reitero a pergunta e a questão para Vossa Senhoria, porque, de fato, o empenho foi feito de 1,6 bi, esse empenho foi feito, e depois disso, o Ministério da Saúde ficou em absoluto silêncio em relação a este contrato, até que explodiu o escândalo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu gostaria de entender qual foi o comportamento do Ministério a partir do momento que Vossa Senhoria sentou naquela cadeira. E uma outra pergunta... Não é Vossa Excelência, é Vossa Senhoria, me desculpe. Não, senhor. Não, senhor. Uma outra questão que eu quero levantar aqui é a questão do COVAX Facility. COVAX Facility
é um convênio com a OMS. E a COVAX Facility foi assinada em dezembro de 2020, mas a adesão só foi feita em março de 2021. E como disse o deputado Alexandre Padilha, o argumento de não ter se ampliado de 10% para mais vacinas foi o argumento de que no Ministério da Saúde não havia conhecimento de inglês suficiente para entender os termos jurídicos do contrato. De fato, foi chocante esse argumento, deputada Carmen, porque dizer que não havia nenhum funcionário com inglês suficiente para entender o contrato não é argumento. E esse contrato não foi ampliado da COVAX Facility quando o Brasil precisava de vacina. E ainda hoje nós temos aí perto de 15% da população vacinada em segunda dose, o que ainda é pouco para a imunização da população brasileira. Então, também eu queria entender o que aconteceu, por que nós não ampliamos o contrato, a adesão de maior percentual do COVAX Facility para ter mais vacinas para a população brasileira, porque o convênio COVAX Facility é um convênio célere, que pode trazer vacinas para o Brasil de uma forma ágil, de uma forma rápida, né? Na medida em que a gente não precisaria ter muita burocracia para que as vacinas chegassem ao Brasil. E por último mesmo, ministro, já que eu tenho aqui 1 minuto e 20 segundos, né? Que é exatamente a questão do PNI. Já que a questão do Mais Médicos, o deputado Sola vai entrar com mais detalhes nessa questão. Na questão do PNI, o Plano Nacional de Imunização é um exemplo para o mundo, sempre foi no Brasil. E, nesse momento, nós temos uma série de questões, né? Porque, em muitas ocasiões, nós precisamos legislar sobre isso. E a última foi um projeto de lei que nós aprovamos aqui, com muito esforço, inclusive da deputada Carmen e outras parlamentares aqui, sobre as lactantes e os adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades. Eu sempre lamento quando a gente precisa legislar sobre isso, porque esse é um aspecto puramente técnico, né, que não deveria precisar de lei para que a gente definisse prioridades. Então, eu queria entender por que muitas vezes a gente tem obstáculos para definir prioridades tão óbvias para que a população brasileira tenha prioridades definidas para a vacinação, precisando de legislação para que a gente oriente e determine coisas que são óbvias e precisam ser ágeis. Estamos tendo algum problema no PNI para orientar, para definir, inclusive a antecipação de doses de vacinas, determinação de prioridades, quando elas são muito óbvias e podiam ser determinadas dentro do Plano Nacional de Imunização. Vide que a própria coordenadora do PNI pediu demissão, pediu para sair. Eu pergunto se nós estamos tendo algum problema para coordenar o Plano Nacional de Imunização no Brasil. Obrigado, deputado Luizinho. Obrigado, deputada Jandira. Para encerrar esse bloco, o deputado Jorge Sola, por 3 minutos. Obrigado, presidente. Saudar o ministro, toda a sua equipe. Eu vou começar, pedir, presidente Luizinho, para incluir o tempo da liderança da oposição, que já